Olá, estamos mais uma vez aqui para uma videoaula e nós já estamos na lição 6, que vai ter como tema Esté 1, o banquete de Assuero e Vasti destronada. O texto áureo vai dizer: Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Essa referência está lá em Esté, capítulo 1, versículo 4. A verdade prática, vai dizer o livro de Esté, fala da providência de Deus em relação ao seu povo, mesmo que o seu nome não seja mencionado. O estudo é em Esté, do capítulo 1 até o versículo 22, é o que nós estaremos estudando hoje e fazendo essa análise. Então, Esté, nós vamos ver que, assim como o livro de Ruth tratou da providência divina, novamente, Esté vai ser um livro que nós vamos ver a providência divina agir conforme os capítulos vão passando, a história vai se passando, nós começamos a observar a providência divina, na verdade, desde o primeiro capítulo, que já é agora que nós vamos estudar quando Vasti é destronada, nós já vemos a providência divina agindo ali naquele poderoso rei Xerxes, que é o rei Assuero. Então, nós vamos ver, assim como vimos no livro de Ruth, a providência divina trabalhando através da vida dela, no caso, na história de Ruth, a providência divina se deu por conta para que a descendência de Noemi, de Malom, não fosse exterminada, para que desse continuidade àquela descendência que chegaria até o nosso Messias. Então, nós vimos lá a providência divina agindo em favor de Noemi e Ruth. Agora, nós vamos ver a providência divina agindo através da vida de Esté e de Mordecai, seu tio, seu primo tio, mas para um final que seria para salvar todo o povo de Israel da extinção, para que todos eles não fossem mortos. Então, de qualquer modo, nós vamos ver a providência divina agindo no livro de Esté. E lá em Ruth, se nós formos fazer um comparativo, nós encontraremos Ruth casando-se, Ruth, que é uma moabita, casando-se com um judeu, que é Boaz. E agora nós vamos ver o inverso, o contrário. Nós vamos ver Esther, que é do povo judeu, casando-se com um gentio, digamos assim, que era Assuero, Xerxes, né, do governo persa, dos persas, né? Então nós vamos ver o inverso aqui. E nós vamos falar um pouco sobre esse domínio persa no decorrer da lição, até porque Esté se tornou uma rainha, né, persa. Ela era de origem judaica, mas como casou-se com o rei persa, o rei Assuero, ela tornou-se uma rainha persa, né, automaticamente. Então, a linha do tempo dos reis, vou colocar aqui só para a gente ter ideia da cronologia de como se deu a história dos reis persas. Os reis persas, tudo começou, o domínio persa começou com Ciro o Grande, né, que foi o primeiro, que se deu em 559, quando se deu a conquista da Babilônia em 539. Então, o domínio persa começou com Ciro o Grande, no ano de 559 a.C. Esse foi o primeiro domínio persa, quando ele dominou a Babilônia. Não, peraí. Corta essa parte aí de dominou a Babilônia. Vai pra... O domínio persa começou com Ciro o Grande, no ano de 559 a.C. Foi com ele que começou o domínio persa, com Ciro o Grande, em 559 a.C. Aí deu-se a conquista da Babilônia em 539 a.C. Inclusive Daniel, a gente vai ver, se a gente for ler a história, a gente vai ver que Daniel participou tanto do reinado da Babilônia com o rei Nabucodonosor, e também ele participa do governo persa, né? Ele participou tanto do reino da Babilônia quanto do reino da Pérsia. Ele teve essa participação nos dois reinos. Aí veio Cambises, em 529 a.C., não tão conhecido. Aí depois veio Dário I, que foi em 522 a.C. Você vai encontrar a história dele lá, aparecendo ele lá em Esdras 6, que aqui em Esdras 6 ele vai procurar a ordem que Ciro I havia dado para que o povo construísse aquele templo, porque as pessoas que estavam próximas de Jerusalém, vendo o povo de Israel reconstruindo o templo, tentou impedir. Então, Dário, ele vai procurar nos arquivos da história do
dos persas, do reinado persa, ele vai procurar para ver se tem alguma coisa falando a respeito, e é quando ele encontra a ordem de Ciro, que Ciro deu para o povo ir reconstruir, inclusive dando detalhes de como deveria ser reconstruído. Então, a partir daí, ele autoriza para que termine a reconstrução do Templo de Jerusalém. Então, é esse Dário que é citado lá. Em Esdras 6, você pode ler depois com calma. Depois de Dário I, 522 a.C., aí nós vamos ter Assuero, ou rei Xerxes, né, que era o nome grego mais conhecido por ele, que foi em 485 a.C. que começou o reinado de Assuero ou Xerxes. Esther, a rainha Esther, que é a que nós vamos estudar, começa em 478 a.C., o reinado dela como rainha junto ao rei persa. Mas aí essa seria o começo do reinado persa até agora, até o rei Xerxes, o rei Assuero. Então nós vamos pular aqui para o tópico 1, que diz o seguinte: o livro de Esther, o subtópico 1 diz: título, autor e data. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Aqui nós vemos o livro, o título, né? Primeiro é título, que nós sabemos, o título é Esther. Esther, como nós sabemos, o significado de Esther é estrela. E esse nome Esther era o seu nome persa, porque assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando chegaram na Babilônia, receberam nomes babilônicos, do mesmo modo agora no Império Persa, no reinado persa, os israelitas receberam nomes persas. E estrelas, e Esther, que significa estrela, era um nome persa que tinha inspiração, que tinha referência à deusa adorada na Babilônia, que se chamava Istar. O nome original de Esther, o nome judaico original dela era Hadassah, que esse nome, o significado desse nome quer dizer que um arbusto que nasce no deserto, e suas folhas, quando são trituradas, sei o que é Hadassah. Hadassah é um arbusto de flor que nasce no deserto, e suas folhas, quando são trituradas, quando são amassadas, quando são espremidas, exalam uma fragrância agradável. Resiste a altas temperaturas do deserto, que consegue sobreviver com pouca água. E quando alguém encontra uma planta morta no deserto, essa pessoa tem certeza que ali ela vai encontrar água. Ela só cavar naquele lugar que ela vai encontrar água. Também murta é usado como arbusto ornamental de grande beleza, que serve como cerca viva. Olha que interessante o significado do nome de Esther, que no judaico é Hadassah, o nome original dela, que significa murta, que tem esse significado. Então, Esther, tal como uma murta, ela também sobreviveu à perda de seus pais. Ela era órfã, ela foi criada por Mordecai, que era primo dela, mas aqui é chamado de tio, provavelmente por conta de ele ser mais velho e ele ter cuidado dela desde pequena. Então, mas ele era tio dos pais dela, logo era primo dela, né? Mas aí é chamado de tio por esse motivo, que ele era muito mais velho e ele criou ela desde criança. Então, tal como uma murta, Esther também sobreviveu a grandes desertos, sobreviveu à perda dos seus pais, tornou-se órfã e sobreviveu a tudo isso. E também ela serviu como cerca, se nós formos ver no decorrer da história, Esther serve como um tipo de cerca para proteger os judeus do genocídio, né? Então ela foi um tipo de murta, sim. A história dela fazia jus ao significado do seu nome. Então Esther vai ser uma figura muito importante dentro do contexto político da história. A gente diz contexto político da história de Israel porque ela, sendo uma rainha, ela era assim tida como uma figura política que tinha como não intervir diretamente, mas assim como ela interviu no caso do genocídio do povo de Israel, com muito jeito, com muita delicadeza, ela tinha sim como intervir de alguma forma, por isso se torna uma figura política. E o tema central do livro, se nós formos observar, é esse, é o cuidado de Deus com seu povo judeu. Por mais que o nome dele não seja citado, mas o tema central do livro é esse, o cuidado de Deus com o povo de Israel, o povo judeu. Aqui nós vamos
para a parte 2. A ausência do nome de Deus, é justamente o que nós acabamos de falar, né? A ausência do nome de Deus é referência a Esté 4,14, que vai dizer: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então aqui nós vemos o título Ausência do Nome de Deus. Exatamente isso, levando em conta que esse é o único livro da Bíblia que não fala a palavra Deus, esse livro e o livro de Cantares de Salomão, mas esse é um dos únicos livros da Bíblia que não fala explicitamente o nome de Deus, o nome de Yahvé, o nome de Jeová. Então, por que está na Bíblia? Muitos se perguntam, né? Por que esse livro está na Bíblia se não cita diretamente o nome de Deus, né? Por que ele faz parte do conjunto sagrado dos livros? Então é porque, por mais que não fale diretamente a palavra Deus, por mais que não tenha citado, nós vemos Deus agindo no livro de Esther, desde o começo. Então, quando Vasti é destronada, nós já vimos o agir de Deus. Quando Assuero houve o conselho de escolher uma outra rainha, nós já vemos o agir de Deus. Então, é um livro que, mesmo que não fale diretamente a palavra Deus, o agir de Deus, ele se encontra no livro. E também é interessante colocar que há estudiosos que acreditam que não mencionaram o nome de Deus por ser um livro que foi traduzido do persa para o hebraico ou para o aramaico, que era a língua oficial, né, dos judeus, a língua comum daquela época. E para proteger esses conteúdos, né, por se tratar de um domínio persa, para proteger o conteúdo, o autor achou por bem não citar o nome de Deus para proteger mesmo o conteúdo, por ele estar ali no meio de ímpios, né? Porque não era o povo de Deus, ele estava no meio do povo persa, então aquele povo poderia não receber tão bem o livro citando o nome de um outro Deus que não fosse o Deus dele. Então, até os estudiosos acreditam que possa ser que não foi citado o nome de Deus por esse motivo, para preservar mesmo aquele livro que foi escrito. Mas nós vemos práticas que são explícitas do povo de Deus, por exemplo, o jejum. Quando ela diz para o povo jejuar e orar, a gente vê que essa é uma prática que é do povo de Deus, é uma prática que Deus exigia do povo dele. Então, apesar de não citar o nome de Deus, nós vemos práticas para Deus, e o jejum e a oração é um desses exemplos que nós encontramos. Então, vale lembrar que nesse período aqui do livro de Esther, já ocorreu o primeiro retorno, né, dos judeus do povo judeu da Pérsia para Jerusalém, como eu falei, quando Ciro, o primeiro grande imperador persa, o rei persa, quando começou o reinado persa, Ciro já havia ordenado que o povo voltasse para Jerusalém. Os que quisessem podiam retornar. É interessante notarmos também que nós vimos, inclusive Ezequiel fala bastante disso, que a vontade de Deus era que o povo retornasse para Jerusalém, que todo o povo de Israel retornasse para Jerusalém, para ter liberdade de adorar o seu Deus e viver no meio do povo de Israel. Mas nós vimos também que muitos dos israelitas que haviam sido levados em cativo por Nabucodonosor e seu exército, eles já tinham se estabelecido ali na Pérsia, eles já tinham, porque eles eram cativos, eles não eram propriamente escravos, eles eram apenas cativos, mas eles poderiam se estabelecer, ter seu comércio, desde que eles dependessem exclusivamente do povo da Babilônia. Então eles eram cativos, mas não eram escravos. Então alguns deles já tinham começado alguma coisa, se estabelecido ali naquele lugar, mas tinham essa dependência dos persas. Então por esse motivo, um dos motivos de que nem todo o povo de Israel retornou quando Ciro o Grande determinou que eles poderiam voltar para sua terra e reconstruir o templo. Por isso que nem todos voltaram, muitos ficaram ali, muitos ainda ficaram ali. E Mordecai e Esther foi um dos que ficaram ali. Então, lembrando que quando o povo da Babilônia levou cativo o povo de Israel, quando eles cresceram, e nós vemos que nem todos voltaram, poucos voltaram, ficou uma grande parte lá
em persa, no povo persa, no meio do povo persa. Esther também foram um dos que ficaram na Pérsia, mas mesmo contra a vontade de Deus, mesmo que essa não fosse a vontade de Deus, nós vemos aqui a graça de Deus se manifestar. Porque no Antigo Testamento nós vemos, muitas partes do Antigo Testamento, nós vemos a graça de Deus se manifestar em favor do povo de Israel. E eles se tornaram, tanto Esther como Mordecai, se tornaram um instrumento dessa graça de Deus, né? E instrumento não só para o povo de Israel, mas no meio de todo o povo persa, inclusive em Jerusalém, os judeus também seriam exterminados, né? Então ele foi um livramento que Deus deu para o povo de Israel através daqueles acontecimentos, o que prova que os planos de Deus não podem ser frustrados nunca. Os planos dele são perfeitos e chegam à conclusão conforme ele mesmo planejou. No subtópico 3 diz a importância do livro. Esther 9:26. Por isso, aquele dia chamou Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Então, o propósito desse livro, ele explica, né, a origem do feriado judaico de Purim, que é conhecido em todo o mundo como Purim. Então, aqui ele explica a origem dessa comemoração judaica, que é uma comemoração de livramento, né, que Deus havia dado, esse livramento que o povo seria exterminado devido àquele decreto que o rei havia feito através de Amã, sob influência de Amã, que era o primeiro-ministro, né, era a segunda pessoa mais importante do país, era Amã, ele era o primeiro-ministro de todas aquelas províncias. Então, sob influência dele, o rei fez esse decreto, deu essa ordem que todos os judeus seriam exterminados. Então, a partir desse livramento que Deus usa Esther para que haja esse livramento, que nós vamos ver no decorrer da história, que tem-se a comemoração do Purim, que é uma comemoração justamente do livramento. Então, desde o período do Segundo Templo até hoje, o papiro de Esther, né, que eles são levados em papiros, o papiro de Esther, ele é lido desde o começo até o fim, ele é lido por inteiro nas reuniões dos judeus como rito central de observância do Purim. Então, apesar de as mulheres serem isentas, né, de frequentar esses ritos, essas festas, as mulheres serem isentas da frequência obrigatória aos cultos, requer-se que estejam presentes para a leitura de Esther. Olha que interessante, elas não são obrigadas a ir a essas festas, mas quando se trata da leitura do livro de Esther, elas precisam estar presentes, requer que elas estejam presentes para que seja lido, né? Então, foi daí que que se deu início à festa do Purim, que é uma festa de livramento, comemorando o livramento do povo de Israel, que Deus havia dado para o povo de Israel. E essa é a importância deste livro. O segundo tópico diz banquete de Assuero. Aí vai falar da exatidão histórica, vai falar da cidade de Suzã e do esplendor persa. São 3 subtópicos, vamos tentar resumir esses 3. O primeiro está baseado em Esther 1, que é a exatidão histórica, no dia de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. O subtópico 2 vai falar a cidade de Suzã, que é baseado em Esther 1, 2, vai dizer, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono de seu reino, que está na cidade de Suzã. E o subtópico 3, o esplendor persa. Então mostrou as riquezas da glória de seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Então aqui nós vamos encontrar o banquete de Assuero como tema principal. Esse banquete de Assuero, ele se deu, Assuero ele fez basicamente um banquete, um banquete esplendoroso, um banquete muito grande, justamente para ostentar, para mostrar toda a riqueza que ele tinha. Alguns reis, quando eles tinham muitas riquezas, eles até escondiam, né, das pessoas toda aquela riqueza para que, como forma de proteção, mas o rei Assuero não. O rei Assuero, a gente vê que ele queria demonstrar para todas as províncias a qual ele reinava, ele queria demonstrar o seu poder. Inclusive, eram quantas províncias, se eu não me engano, 127 províncias que ele tinha poder. E Xerxes,
que era o rei desta época, ele queria ostentar tudo isso, ele queria mostrar tudo isso para os seus governadores, para os seus príncipes, quanto o seu poderio, né? Eram 127 províncias mesmo, e essas províncias iam da Índia, você pode olhar no mapa, até a Etiópia. O reinado dele era muito grande, eram 127 províncias, eram muitas províncias que ele governava, então ele tinha um poder muito grande e ele queria mostrar isso para todos, ele queria ostentar. Então ele deu esse banquete justamente para mostrar o seu poder, para mostrar todo o luxo que tinha, toda a glória, todo o resplendor. Então ele foi, no terceiro ano do seu reinado, ele deu esse banquete, né? Esse banquete esplendoroso, ele deu esse banquete para os oficiais, para todos os seus oficiais e servidores no terceiro ano do seu reinado, também para os chefes do exército da Pérsia e da Média, para os governadores, gente da nobreza das províncias, e durante 6 meses, imagina uma festa que dura 6 meses, porque o reinado dele era muito grande, e Suzã era a capital, era uma das capitais, fora a Babilônia, e uma outra que eu não estou recordada agora, mas está até na revista, você pode olhar, era uma das capitais do reino persa. Então ele ali fez um banquete de 6 meses e a gente imagina que ele fez uma espécie de discussão mostrando todas as grandezas do seu reino, todas as riquezas, tudo que ele tinha adquirido, tudo que ele era proprietário. Então a gente imagina uma discussão em grupos, imaginamos assim, né? Sei que durou 6 meses, ele mostrando todo o esplendor do seu reino, toda a grandeza do seu reino, todo o luxo da sua corte, né? Esses 6 meses serviu para ele exibir exatamente isso. Hoje em dia nós diríamos que é ostentar, né? Hoje em dia a gente pode usar a palavra ostentar, mas era exatamente o que ele estava fazendo naquele momento. Ele estava ostentando toda a sua riqueza, todo o luxo e o esplendor da sua corte, né? Era o que ele queria, a intenção dele mesmo. E a história vai contar que depois desses 6 meses de festa e de banquete, o rei ofereceu, terminou os 6 meses, não achando suficiente ele já ter mostrado para todos os príncipes, os seus súditos, a nobreza, o chefe dos seus exércitos e tudo mais. Ele, depois de terminado os 6 meses desse banquete, dessa exposição, digamos assim, ele ainda fez um novo banquete, só que agora esse banquete ele ofereceu nos jardins do palácio, e esse banquete agora era um banquete de 7 dias, isso já após os 6 meses de banquete para a alta sociedade, digamos assim, do seu reino. Agora ele oferece nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, todos os moradores que habitavam ali na capital do seu reinado persa, do seu reino persa. Suzã foi convidada, todos os moradores, tanto os ricos quanto os pobres. Olha que coisa, tanto os ricos quanto os pobres, eles foram convidados para esse banquete de 6 dias. E a festa durou uma semana, 7 dias, né? Uma semana, 7 dias, eu falei 6. Então, ele enfeitou, a história vai contar que ele enfeitou, que ele ostentava muita riqueza, que nesse pátio havia até sofás de ouro e de prata. Tanta era a riqueza dele, tanto era o esplendor e o luxo do seu reino que ele ostentou ali, naquela festa para ricos e pobres, para todas as pessoas de Suzã, aquela festa de 7 dias. Sofás de ouro, sofás de prata. Os convidados tomavam bebidas em taças de ouro e todas elas eram diferentes uma das outras. Então, a ordem era que fosse servido vinho à vontade. Então, e a rainha Vashti, ela também deu uma festa. Inclusive é o subtópico 3 que diz: Vashti é destronada, o rei é desafiado, está lá em Esté 1:12. Porém, a rainha Vashti recusou a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou. Então, o que aconteceu? A rainha Vashti, ela também deu uma festa separada da festa do rei Xerxes, porque lá estavam apenas os homens. Também, ou seja, também ela ofereceu um banquete, né?
uma festa, um banquete no Palácio Real para todas as mulheres dos convidados que se encontravam na festa. Então a gente imagina que era uma festa gigantesca, porque lá já estava todo o povo da cidade, mas todos os príncipes e os poderosos. E ainda tinha um outro local onde a rainha também estava dando uma festa para as esposas de todos esses convidados. Então, no 7º dia, o rei já havia bebido bastante. A história conta que ele já havia bebido bastante. A gente conta até o eufemismo, né? Porque ele diz que ele já tinha bebido bastante vinho, para não dizer que ele estava bêbado, né? Mas aí ele já havia bebido bastante. E é quando a gente encontra aqui que a gente leu, que ele manda chamar, né, a rainha Vasti, porque ele queria, ali já tinha ostentado toda a sua grandeza, todo o seu reino, todo o luxo, toda a riqueza. E o que ele queria naquele 7º e último dia, onde ele já estava embriagado de vinho? Ele queria agora mostrar a beleza da sua mulher, ele queria ostentar, ele queria exibir a beleza da sua mulher. Aí que ele manda chamar os eunucos, que eram os responsáveis pelo seu harém. Ele manda chamar os 7 eunucos que eram responsáveis e ordena que eles fossem buscar a rainha Vasti. Tragam ela aqui. E ele ainda pede que ela venha com a coroa de rainha na cabeça, porque ela era muito bonita. E ele queria ostentar a beleza dela, ele queria mostrar, ele queria exibir a beleza da rainha. E o que a rainha faz? A rainha se acha, não, eu não vou fazer isso, ela acha que é um ato de humilhação com tantas pessoas, aí provavelmente bêbadas já, né, todas tomando muito vinho durante 7 dias, e ela acha que ela não vou me prestar a essa vergonha, a essa humilhação. Então ela se nega, ela diz, não, eu não vou, avise para o rei que eu não vou me apresentar para ser exibida para aqueles homens, porque lá só tinham homens, lá onde estava a festa do rei só tinham homens, ela estava na outra festa somente com as mulheres, lembra? Então ela se nega. E o rei Assuero, imagina, ele não aceitou, porque ele tinha domínio sobre 27 províncias. Imagina, ele era acostumado a que todos servissem, todos fizessem o que ele mandava, obedecessem às suas ordens, e de repente uma rainha não obedece à sua ordem. Por mais que não fosse uma ordem que, se ele tivesse sóbrio, ele não tomaria esta decisão de chamá-la para expor a sua rainha diante de toda a população de Suzã e diante de todos os seus nobres. Mas como ele estava, a Bíblia fala, já havia bebido bastante vinho, então ele tomou essa decisão que provavelmente, se ele estivesse no estado sóbrio, ele não tomaria, ele não exporia a sua rainha aos olhos de outros. Até porque era do costume persa que as rainhas fossem cobertas, as pessoas não podiam olhar a beleza da rainha, então ela se nega aí, mas aí a gente vê que já era o agir de Deus trabalhando desde esse primeiro momento, né? Então, a partir do momento que a rainha ela se nega a ir ao encontro do rei, o rei ele fica furioso com essa decisão dela. Ele que acostumado a ouvir sempre sim, acostumado que todos façam a sua ordem, também ele se irrita. A Bíblia fala que ele fica furioso. E aí é quando ele manda chamar os sábios, né? Antes de ele tomar qualquer decisão, ele manda chamar os entendidos da questão da lei, dos costumes, né? Os conselheiros dele, né, que ele tinha mais confiança, ele manda chamar para se aconselhar ao rei. Eles eram conselheiros do rei, então ele chama aquelas pessoas para aconselhar ele. O subtópico 2 vai dizer crise institucional. Esté 1:18. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. O subtópico 13 é Vasti destronada, Esté 1:19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se escreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue. Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor que ela. Aqui nós vemos Vasti sendo deposta do seu cargo de rainha
naquele momento. Então, o orgulho e esplendor do Império Medo-Persa foram expostos durante os 180 dias de festas. Depois de terminados esses 180 dias, reunindo apoio para uma campanha que era quando o rei Xerxes, ele iria à frente contra os gregos, porque logo após esse acontecimento ele iria tentar atacar os gregos para tentar aumentar o seu reino, o seu domínio, porque ele já tinha domínio sobre 127 províncias, mas ele ainda queria aumentar o seu reino, levando até os gregos. Inclusive, eu acho bem interessante que essa história que Xerxes, que é o rei Assuero, o nome grego dele é Xerxes, vai até os gregos para tentar aumentar o seu domínio. Se você for ver, não sei se você já assistiu o filme 300, mas é aquela parte, aquele rei Xerxes que aparece lá é referência à história, a história do rei Assuero, não a história bíblica, mas a história secular dele, quando ele vai, porque depois desse banquete, aqui nesse banquete ele está fazendo tudo isso para demonstrar a sua glória, o seu poder, para poder ganhar apoio de todas as províncias, para eles juntar o exército e ir contra os gregos para tentar aumentar o seu território. Aí ele vai vai lutar contra os gregos para aumentar o seu território, só que ele não consegue avançar, ele perde. E aquele filme 300, ele resume isso, só que lá é completamente distorcido, né? Porque lá, inclusive, o rei Xerxes aparece careca, sem barba, e nós sabemos que o costume dos persas era que eles tinham barbas grandes e alguns tinham joias até em suas barbas para demonstrar o seu poder, toda a riqueza. Mas é aquela guerra que ele ia contra os gregos. Então, nesses banquetes, a intenção dele era justamente mostrar o seu poderio, mostrar e incentivar as suas 127 províncias a se unir a ele, para saírem contra os gregos, né? Então, como ponto alto da sua comemoração grandiosa, o rei ofereceu um banquete, né? Depois já dos 180 dias, para mostrar toda a glória do seu reino, ele faz mais uma festa de 7 dias para os cidadãos de Suzã, que era a capital de onde ficava o seu palácio real, né? Então, os monarcas persas, eles insistiam em receber deferência. Nem mesmo a rainha era permitida entrar na sala do trono, a menos que ela fosse convocada. Porém, se ela fosse chamada pelo rei, não era um convite para ela comparecer, era uma ordem para ela comparecer. Ou seja, a partir do momento que o rei Xerxes, ele manda no último dia da festa, no último dia do banquete, que ele faz essa convocação à rainha Vashti, não era um convite para ela comparecer, era uma ordem, ela precisava comparecer àquele local. Ela estava oferecendo o seu próprio banquete, como nós já vimos com as mulheres do palácio, que foi chamada, quando ela foi chamada para se apresentar diante do rei Xerxes, né? Diante dos homens. Então, a sua atitude, ela pode ter sido uma reação ao costume do Antigo Oriente Próximo, o qual ditava que as mulheres, inclusive a rainha, fossem excluídas dessas festividades. Elas não poderiam participar juntas com os homens, elas tinham que estar em locais diferentes. Então, alguns historiadores acreditam que ela temia ficar sob os olhares atentos de uma multidão de homens embriagados. Outros sugerem que na época ela estaria grávida de Artaxerxes, que seria o próximo rei da Pérsia, mas são só sugestões de historiadores. Mas é interessante nós sabermos o que os historiadores dizem a respeito de tudo que eles descobrem sobre a história. Então, a decisão de Vashti de desobedecer a ordem de Assuero, ela provavelmente, supondo que depois ele a perdoaria ou que poderia chegar a um consenso, foi um grande erro, porque eu acredito que ela não imaginava que ela seria deposta com aquela atitude que ela teve. Eu acredito que ela não imaginava que ela seria deposta. Então, o soberano, ele foi anunciado sua chegada diante de seus convidados, fazendo com que a sua recusa, ela também fosse exposta a todos os convidados. A partir do momento que o rei mandou anunciar a presença da rainha naquele local, a recusa dela também seria pública, todos saberiam da recusa dela. E aquilo poderia, essa recusa em público,
poderia fazer com que o rei fosse humilhado diante de todos os seus súditos. Então, o rei e seus conselheiros, eles perceberam imediatamente que poderia haver repercussões, que é aqui onde fala, né, que poderia criar uma crise institucional. Então, para evitar essas repercussões desastrosas em todos os lares, visto que outras pessoas poderiam seguir o precedente da rainha, o rei, para evitar isso, para evitar que as princesas reagissem assim com seus príncipes, porque o povo da alta monarquia, que suas mulheres não fossem espelhadas em Vashti, também fizesse o mesmo com os seus maridos. O rei, ele agiu de acordo com o conselho dos seus oficiais, dos seus conselheiros, né? E enquanto ao que parece, a própria Vashti, ela tomou essa decisão, né, impensada, insensata também, de desafiar seu marido, o rei. Um decreto foi emitido e Vashti acabou sendo substituída pela rainha Esté. Nós vemos aqui duas rainhas, uma rainha gentia e uma rainha judia, sendo que que a Esté, ela agiu corajosamente, desobedecendo a uma ordem do rei, onde uma rainha ela não pode comparecer diante do rei sem ser convidada. Ela corajosamente, porém humildemente, compareceu ali diante do rei. E Vashti, ela desconsiderou uma ordem direta do rei, porque quando o rei mandava chamar, era uma ordem que ele estava dando. Então ela desconsiderou e ela desafiou aquela ordem do rei impensadamente. E não tem qualquer... Na Bíblia não consta um pedido de desculpa ou uma explicação para que ela não comparecesse. Não consta nada. Então a gente viu que ela quis desafiar mesmo o rei. Então vemos que Esté, ela agiu em favor do seu povo, ela agiu para salvar o seu povo do extermínio, do genocídio, e ela agiu em favor de um pedido do seu tio Mordecai. E já Vashti não, a gente vê que ela agiu por interesse próprio, sem buscar conselho de ninguém. Mas o que a gente também nota é que todas as duas rainhas, é usada pelo modo soberano de cumprir os propósitos de Deus. Tanto Vashti quanto Esté, o propósito de Deus estava se cumprindo através da vida dela, através da Vashti ser destronada e através de Esté ser escolhida como nova rainha, tanto que Vashti, ela permaneceu na história como a rainha deposta, né, por desafiar ousadamente seu marido, bem como a lei real e irrevogável dos medos persas. Então, elas continuaram na história e a mão de Deus estava presente, já agindo ali em favor do povo de Deus. E assim terminamos a nossa lição de hoje. Então, a mão de Deus já está agindo em favor do povo de Israel desde o começo do livro de Esté. Que nós possamos cada dia mais aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, saiba que você é capaz. O Senhor te capacita, Deus te capacita. É dele que vem a nossa sabedoria, é dele que vem o entendimento do que está escrito, da revelação por trás das letras que há na Bíblia. Então vamos buscar sempre o Espírito Santo para que ele possa nos revestir de sabedoria, nos dar entendimento da palavra dele. Em nome de Jesus, fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!